Durante 40 dias, milhões de fiéis ao redor do mundo entraram em um período de reflexão, penitência e renovação espiritual que antecede a Páscoa. Mais do que tradições e rituais, esse tempo convida à pausa em meio à rotina acelerada, propondo um olhar mais atento para dentro de si e para o outro. Em um mundo marcado por excessos e distrações, a Quaresma ressurge como um chamado à simplicidade, ao desapego e à transformação interior. Valores que atravessam séculos e continuam ecoando na nossa atualidade. Qual é o verdadeiro significado da Quaresma? Quaresma significa tempo de conversão. Quando nós adentramos no tempo de Quaresma, nós não estamos falando apenas de uma especificação de 40 dias, mas nós estamos falando de um conjunto de números que compõem toda a Bíblia, de modo especial, os 40 anos que o povo passou no deserto, os 40 dias que Jesus jejuou, e logo então nós fazemos então menção a um tempo completo, onde o Senhor convida cada um de nós a fazermos este processo de conversão. Padre, e qual é a mensagem principal que a Igreja quer transmitir nesse período? Nesse período, o que o profeta Joel pede para nós é que nós devemos rasgar as nossas vestes e não os nossos corações, e voltarmos-nos inteiramente ao Senhor. Este é o propósito da Quaresma e também é o propósito de toda a nossa vida, voltarmos-nos inteiramente ao Senhor e fazermos com que o processo de conversão aconteça. Lembrando que a palavra processo, ela vem sendo contínua na nossa vida. E assim também, junto dela, processo de conversão. E a conversão é o que ampara toda a nossa vida de fé e a nossa caminhada na igreja. Padre, a Igreja sempre fala em oração, jejum e caridade. Como os fiéis podem viver esse período? Claro, se nós olharmos para a prática do Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele pede a cada um de nós que nós vivenciemos o jejum, a oração e a caridade. A oração é aquilo que nos conecta com o Senhor. Portanto, é na intimidade que nós fazemos o nosso encontro com o Senhor e nós nos tornamos mais íntimos dele. E assim, quando adentramos no quarto, nós rezamos em silêncio ao Senhor e o Pai que conhece o nosso coração, ele ouve o clamor da nossa súplica. Quando nós falamos de caridade, nós estamos falando de sair de nós mesmos e irmos ao encontro do nosso irmão, levando uma palavra amiga, fazendo doação financeira, fazendo com que aquela pessoa também, por meio da caridade que nós desenvolvemos e nós fazemos, alcance a sua conversão. E quando nós falamos de jejum, nós estamos falando de domínio sobre os nossos impulsos, sobre os nossos desejos, sobre os nossos instintos. E assim, quando nós jejuamos, nós mostramos que temos a força do Espírito para vencer as tentações, como Jesus o fez no deserto. Neste período, o jejum é obrigatório? O jejum ele é obrigatório nas quartas e sextas-feiras. É claro que quando a gente pega os mandamentos da lei da igreja, nós vemos que não devemos comer carne todas as sextas-feiras do ano, inclusive a sexta-feira da paixão do Senhor. Mas quando nós falamos de jejum, nós temos que falar sobre esta prática que domina o nosso ser, para que nós possamos ser também regenerados, de acordo com a palavra do Senhor. E como as famílias podem viver o período da Quaresma em casa? Viver o período da Quaresma em casa é justamente o intuito que nós devemos fazer no nosso cotidiano, porque Quaresma não é apenas um período, não é apenas um calendário, mas é um processo que nós vivenciamos dentro de um tempo litúrgico. E assim, na casa, quando nós nos abstemos, por exemplo, de palavras negativas, de palavras que maltratam o outro, nós nos jejuamos de tudo aquilo que nos impede de fazer o encontro com o Senhor. E enquanto família, nós nos reunimos e rezamos mais. Este é o sentido da Quaresma em família. E é claro que a campanha da fraternidade deste ano, falando de moradia, pede para que cada um de nós olhemos também pelas pessoas em situação de vulnerabilidade. E assim nós fazemos com que o jejum, a oração e a caridade, ela seja melhor vivida na Quaresma e em todos os momentos de nossa vida. Como este período prepara os fiéis para a celebração da ressurreição de Cristo? Ah, com certeza. Um dos pilares que nós temos dentro da Quaresma é justamente a reconciliação com Deus. E nós fazemos a reconciliação com Deus através das confissões.
E na Diocese de Barretos nós temos a oportunidade de fazermos as confissões comunitárias. Portanto, nós padres, nós nos dirigimos às outras paróquias e ali atendemos a confissão dos fiéis para que eles purifiquem todo o seu ser dos seus pecados e voltem-se inteiramente ao Senhor. E fazendo a sua confissão, o penitente arrependido tem a absolvição de todos os seus pecados. E assim vive melhor a Quaresma. Obrigado, Padre. Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui com a Isabelle, ela que é da paróquia São João Batista daqui de Barretos. Tudo bem, Isabelle? Tudo bem com você, Jonatas? Eu estou bem também. E a Isabelle vai falar um pouco sobre a importância da Quaresma. Bom, Jonatas, a Quaresma é um tempo muito especial para mim, porque me ajuda a parar, me olhar e voltar o coração para Deus. É um período de mudança interior e de preparação para viver bem a Páscoa. Eu procuro viver com mais consciência do que eu falo, do que eu penso, do que eu faço. Eu tento diminuir as distrações do meu dia a dia e dar mais espaço para Deus, pensar sempre no nosso Senhor. Nas penitências, na parte espiritual, eu escolhi rezar o rosário todos os dias e somente ouvir e assistir coisas religiosas. Na parte gastronômica, eu preferi não consumir o refrigerante e cuidar para não repetir nem desperdiçar alimentos. Também tento viver a caridade, principalmente nas pequenas atitudes do dia a dia. A rotina ela fica sempre voltada para a oração e sempre com cuidado com as minhas palavras, pensamentos e atitudes. Mas eu sempre busco agradecer a Deus, e mesmo nas dificuldades que a gente encontra no dia. Ao final da Quaresma, o que permanece vai além das práticas cumpridas ou dos desafios realizados. Fica o convite à continuidade, manter vivo no cotidiano o espírito de reflexão, solidariedade e renovação que marcou esses 40 dias. Em tempos de mudanças constantes e desafios coletivos, a mensagem quaresmal ressurge como um lembrete de que a transformação mais profunda começa no interior de cada um, e é a partir dela que se constrói um mundo mais humano, justo e compassivo.